nós temos vários centros vitais no nosso corpo físico e no nosso corpo astral também. Eles são equivalentes e a ciência ainda não tem pleno conhecimento deles. Hoje em dia, sim, na época que esse livro foi escrito, como está aí dizendo, ainda desconhecidos da ciência humana, as filosofias orientais já tinham pleno conhecimento. Já era um assunto de mais de 5.000 anos que se conhecia. Mas, no Ocidente, ainda era, como ainda é, algo relativamente novo e uma boa parte das pessoas, uma boa parte até da própria ciência médica não conhece. Apesar da medicina ter assambarcado essa parte, por exemplo, que diz respeito à acupuntura, que trata desse aspecto energético, desse corpo que não é o físico, digamos assim, mas os próprios médicos não têm um consenso com relação a isso. Tá? Então, ainda não é algo que seja indiscutível, mas a gente entende que em um futuro próximo, com certeza, isso vai acontecer. E como está sendo colocado aí, nós temos as células, são entidades microscópicas que são governadas pela nossa mente, que estão a serviço da nossa inteligência. O nosso corpo humano, pessoal, ele tem em torno de aproximadamente 100 trilhões de células, se formos considerar todas as células. E uma coisa interessante, que eu acho que eu já disse aqui, mas se eu não disse, fica aqui então a informação, isso tudo, em termos de quantidade de organismo no nosso corpo, representa apenas 10%. Vocês sabiam? Ou seja, nós somos apenas 10% humanos. Esses 100 trilhões de células que temos aí, que são células humanas, elas representam 10% do nosso conjunto, do nosso ecossistema, porque 10 vezes isso é composto de micro-organismo, que é chamado da microflora, né? A microbiota, né? É a nossa microbiota, que são os organismos que são micro-organismos de diversas espécies que vivem em conjunto conosco, em numa situação assim de harmonia ou não, vai depender do tipo de organismo, porque tem alguns organismos que são, digamos assim, do bem, que nos auxiliam, tem outros que nos prejudicam, tem outros que são neutros. E a depender da situação que nós provoquemos, seja através de alimentação, seja através do pensamento, das energias que nós nos submetemos, a depender da frequência, da constância, né, da intensidade, esses micro-organismos que são neutros, digamos assim, eles podem tanto passar a ser prejudiciais, como passar a ser benéficos. Vai depender de como nós estejamos inseridos aí nesse contexto. E eles fazem parte da nossa vida, pessoal. Sem esses micro-organismos, nós não conseguiríamos viver. É um ambiente de simbiose total. A gente, olhando assim, fica até um pouco estranho, né? Porque quantitativamente, não é em termos de qualidade, digamos assim, mas quantitativamente, eles são muito, mas muito mais numerosos do que a gente. Tá? E todo esse processo que a gente tem não só no comando de cada célula dessa do nosso corpo, tudo isso, pessoal, é resultado de milênios, ou melhor, de milhões, bilhões de anos. E cada um de nós, para chegar no estado que nós estamos aqui, aproximadamente levamos 1,5 bilhão de anos a partir do momento que nós fomos criados como uma centelha divina. Essa é uma estimativa que já foi dada em alguns livros,
e só para vocês terem uma ideia, 1,5 bilhão de anos, a partir do momento que a gente foi criado e que começou a passar por cada etapa do processo evolutivo. E a nossa mente, a parte, digamos assim, inconsciente, foi acumulando todo esse conhecimento de como nos proteger, de como conviver, de como comandar todo esse ecossistema de 100 trilhões de células, né, digamos assim, e nós estamos aqui nesse processo de evolução, continuamos evoluindo, e a maior parte, né, 99,999% de todas as coisas que acontecem conosco, nós não temos nem conhecimento. Acontecem no automático. Ou seja, essa parte inconsciente nossa é que comanda tudo isso. E isso, naturalmente, está na nossa mente. Para que tudo isso aconteça de uma forma orquestrada, digamos assim, nós temos os nossos centros vitais, né? Esses centros vitais, o principal deles é o coronário, que se situa aqui na coroa, né? No topo da nossa cabeça. É o centro principal, o centro vital principal. A gente tem também o frontal, que fica na nossa fronte, aqui entre os dois olhos, apesar da bolinha estar um pouco deslocada, mas ele fica bem no meio dos dois olhos, um pouco acima das sobrancelhas. O laríngeo, que fica aqui na região do pescoço, tá? O cardíaco, como o próprio nome já diz, nessa região do coração, e timo, ele não fica, por incrível que pareça, o cardíaco ele não fica exatamente no coração, e ele abrange essa área aqui. Não sei também se vocês estão lembrados, mas a gente tem aqui o coração e nós temos uma outra glândula aqui embaixo do externo, que é esse osso que une as duas partes daqui do peito, né? E nós temos aí o timo, que é uma glândula importantíssima e que também está compreendida aí nesse centro cardíaco. Nós temos o esplênico, que fica aí na região do nosso baço, do lado esquerdo, abaixo do coração do lado esquerdo. O centro gástrico, que está responsável pela parte digestiva, entre outras, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. E o genésico, que, como o nome já diz, é a parte da criação. E essa parte da criação não necessariamente e não somente do aspecto, digamos assim, de reprodução, porque nosso centro genésico ele tem atividades e ações muito mais importantes até do que simplesmente realizar a reprodução da espécie, digamos assim. Ele tem várias outras atividades, principalmente da atividade criativa, da atividade de vontade de viver, enfim, uma série de outras questões que regem a nossa vida e que são importantíssimas, né? A gente tem aí na região do coronário, pessoal, a região central do encéfalo, que é a sede da nossa mente, né? A gente vai ver daqui a pouco o que é o encéfalo, e ele é que recebe os estímulos do plano superior. Tudo que vem do plano superior vem através do coronário, aqui no topo da nossa cabeça, tá? E ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, todo o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada e também desencarnada, porque vocês estão lembrados, eu cheguei a falar que no nosso corpo físico existe essa estrutura dos centros vitais que é refletida do nosso corpo astral. Então, não é só no nosso corpo físico. E ele é que supervisiona todos os outros centros vitais. O comando é aqui a partir do nosso coronário, tá? Aí a gente tem o centro coronário que fica bem no meio da nossa cabeça, nessa região chamada diencéfalo. Vou só fazer um parênteses aqui, pessoal, não se preocupem com os nomes que a gente vai ver aqui. Naturalmente é necessário, porque a gente está falando de regiões e de áreas que são
da anatomia humana, né? E a gente tem que falar, mas não se preocupe com esses nomes, tá? Procure se preocupar mais com a localização, com a ideia, ok? Fechando parênteses. Bom, então aí no centro da cabeça a gente vai ter aí o diencéfalo. E se vocês se lembrarem, talvez não, mas lá atrás, em várias palestras lá atrás que eu dei, quando a gente falou sobre coerência cardíaca, quando a gente falou do sistema límbico, e a gente vai ver com mais detalhes aí na frente, vocês vão se lembrar que ele ficava localizado bem aí no centro, que é o quê? É a localização do controle das nossas emoções. Então, observem aí a relação centro coronário, ele fica bem no centro, onde está localizado, né, principalmente a parte do controle das emoções. E daí é que emanam todas as energias de sustentação do sistema nervoso e que alimenta tudo relativo ao nosso pensamento. Né? Toda a parte dos recursos eletromagnéticos, a estabilidade orgânica, né? A assimilação dos raios solares, da energia cósmica, ela vem não só daí, mas também daí do centro coronário. O centro do esplênico, ele tem um papel importante aí também, tá? Na assimilação da energia cósmica, da energia vital. Mas isso aí a gente fala depois lá na frente. Bom, pessoal, o centro coronário, ele é o ponto de interação entre as forças do espírito e as forças fisiopsicossomáticas. O que é isso? É a conexão entre a nossa parte, a nossa contraparte espiritual e essa unidade biológica. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, nós temos esse corpo físico que nós temos, eu gosto de chamar de unidade biológica. E é uma unidade que é comandada pelo espírito. Mas ela não somos nós. Nosso corpo físico não somos nós, de maneira nenhuma. Ela foi uma unidade que foi desenvolvida, que foi projetada, desenhada pelos engenheiros espirituais há bilhões, né, de anos atrás, para poder permitir que a gente tivesse essa experiência, essa vivência, não só aqui na Terra, como em outros planetas que têm unidades biológicas parecidas com a nossa, ou equivalente, ou diferentes, mas que têm a mesma finalidade, que é ser o vaso receptor de um espírito, de uma entidade que vai realizar uma experiência, passar por um período de provações, um período de expiações, né? Um período de experiências, que aí vai variar conforme o grau da evolução, mas o centro coronário é que é o ponto central, é que é de onde parte todo esse comando, tá? E essa corrente de energia vitalizante entra no coronário, ela vai para os outros centros também. E as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções também têm um papel muito importante nisso. Porque não pensem vocês que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão vir do nosso cérebro, do centro do nosso cérebro, do sistema límbico. Não. O nosso cérebro, a nossa unidade biológica, é apenas uma forma do nosso espírito se manifestar. Sem esses órgãos, sem essas partes, o nosso espírito não consegue se manifestar de maneira adequada nesse plano material. Então, tudo que a gente tem em termos de sentimento, de emoção, está no nosso corpo astral, na parte nossa espiritual, digamos assim. Agora, para que ela se manifeste no plano físico, ela precisa desses órgãos, precisa do cérebro e de todas as suas partes, precisa do coração, precisa do corpo e de tudo mais. Então, gravem isso, pessoal. O corpo, o cérebro é o órgão de manifestação do espírito. Apenas isso. Ele apenas serve como um
intermediário para que o espírito se manifeste. Continuando, todos os demais centros, eles são, de certa forma, interdependentes, mas eles se reportam ao centro coronário. E cada um tem funções específicas. E cada um deles vai, como é dito aí, plasmar, ou seja, vai imprimir, vai provocar no nosso corpo, não só no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo espiritual, o resultado de toda essa questão mental que nós passamos, né? Quando a gente está encarnado, geralmente a gente vê o reflexo das nossas questões emocionais no nosso corpo físico, mas a depender do que a gente faça, das nossas atitudes, elas também vão reverberar no nosso corpo espiritual e vai trazer consequências futuras, com certeza, tá? Vai depender da nossa conduta e de tudo que a gente faz, conforme o André Luiz falou aí, né? A nossa mente, ela elabora criações, pessoal, e o centro coronário fixa através do nosso cérebro, das partes internas do nosso cérebro, por exemplo, como é o diencéfalo. Ele vai fixar, ele vai fazer com que essas criações, essas emoções fiquem gravadas. Por quê? A gente ali vai produzir neurotransmissores, vai produzir hormônios que vão ser levados para todo o nosso corpo e vão imprimir o que a nossa mente está determinando. Ou seja, tudo que a gente pensa, que a gente que a gente faz, vai refletir na nossa estrutura física. Tá? As consequências felizes ou infelizes, né, de nossas ações conscientes no campo do destino, como diz o André Luiz, aí vão ficar gravadas tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo astral também. Aí a gente vê de uma outra forma, né, o centro cerebral, no centro coronário, bem no centro do cérebro, no diencéfalo, mas de uma outra maneira, onde você vê aquela luz ali, porque ela realmente representa a luz do nosso centro coronário, que ele tem realmente uma intensidade luminosa muito grande. Em outras filosofias, eles têm outros nomes, né? Eles chamam de lótus de 1000 pétalas, chakra sachara, enfim, tem outros nomes, tá? Mas todos eles têm um ponto em comum, é a expressão da iluminação, é de onde vem a nossa consciência cósmica, tá? É a ligação da mente com a consciência. E ela recebe os estímulos do espírito que comanda os outros centros vitais, como a gente falou, né? No regime de interdependência. Bom, a gente tem aí próximo ao centro coronário, que está no meio do cérebro, o córtex cerebral. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que é o córtex cerebral, que é essa área mais externa do cérebro aqui. E nesse córtex cerebral a gente tem os órgãos dos sentidos, o comando das glândulas endócrinas, sistema nervoso, né? Tem toda a parte de organização, coordenação motora, atividades, né? Nós temos no córtex, que é essa camada, que é o córtex cerebral, essa camada mais externa, toda a estrutura concêntrica, não só dos animais, mas também dos vegetais, só que de uma outra forma, tá? Aqui a gente vê os órgãos dos sentidos e vocês observam aqui o seguinte, a gente tem aqui o tato, visão, paladar, audição e olfato. São 5 sentidos que nós temos, 5 sentidos físicos básicos, né? Sendo que 3 deles ficam aqui, ó, bem no centro. O tato, a audição e o paladar. Eles ficam aqui bem no centro do cérebro. Sendo que a visão, que fica aqui na parte traseira do cérebro, né? E o olfato, que fica aqui, não na parte da frente, mas na parte do cérebro, que fica um pouco abaixo do centro, aí, não propriamente no centro, mas um pouco abaixo. Essa área toda aqui, ó, de fora, todas essas
voltas aí, essas curvas aí, fazem parte do córtex cerebral, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter uma visão agora das glândulas que a gente falou, das várias glândulas endócrinas, tá? Elas são endócrinas por quê? Porque elas lançam hormônios na corrente sanguínea. Então, são chamadas de glândulas endócrinas. E aí a gente tem a epífise, que fica aqui no centro do cérebro. Temos as tireoide e a paratireoide, a hipófise, que é também outra glândula importantíssima, que tem um papel de comando muito grande no nosso corpo, todo o nosso corpo. As suprarrenais, que ficam aqui em cima dos rins. O pâncreas, que é outra glândula também, muita gente não sabe, mas o pâncreas, ele secreta insulina, né, que vai para a corrente sanguínea e faz com que a gente possa absorver a glicose na célula, e ele também secreta o suco pancreático, só que aí, como glândula endócrina, seria a insulina. Tá? Os testículos, que agem no homem, e o ovário na mulher, e aí a gente faz parte do circuito genésico, né? Os testículos a gente reproduz principalmente a testosterona no homem, e os ovários a gente vai produzir, entre outros hormônios, a progesterona da mulher. Né? Aqui, só para que a gente tenha uma ideia rápida, tá? Não vamos nos deter muito, o sistema nervoso central ele está dividido entre o encéfalo, que é toda a parte da nossa cabeça, tá? Que é composta do cérebro, cerebelo e tronco encefálico, a gente vai ver já, e a medula espinhal é o sistema nervoso central. Aqui, a gente tem no cérebro o telecéfalo e o diencéfalo, que é o que a gente já mostrou, e no tronco encefálico o mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui, pessoal, a gente vê bem, ó, o córtex cerebral é justamente essa parte aqui, ó, toda essa parte de fora. Aqui a gente tem o tronco e aqui o cerebelo, que é como se fosse um outro cérebro. Tem uma corrente que diz que a gente tem 3 cérebros. Então aqui seria o cérebro reptiliano, que é esse aqui do tronco, o mamífero, que seria o límbico, e o humano, que seria o córtex cerebral. O córtex cerebral, que é essa parte aqui, é o que faz a gente pensar, é onde estão, como a gente viu lá atrás, a reflexão, né? A parte dos sentidos físicos. Né? E essa parte aqui, pessoal, é o tronco encefálico, e daqui para baixo é a medula, tá? Medula espinhal. Observem que o centro coronário no centro do cérebro vai controlar tudo isso aí, tá, pessoal? E a medula espinhal, tá? Ela comanda toda a parte dos nervos. A gente vai ver aí mais adiante, a gente tem 12 nervos, 12 pares de nervos que saem do cérebro, 31 pares de nervos que saem da medula para todo o nosso corpo. E é isso que comanda o nosso corpo. E aí a gente tem nervos, glândulos, terminações nervosas, enfim. Como eu disse, aí são 12 pares de nervos cranianos que saem da cabeça e 31 pares que saem da coluna vertebral. Aqui a gente vê todos esses nervos. Aqui nessa região aqui das nádegas, vocês estão vendo aqui esse bem grosso aí, ó, é um dos maiores nervos que a gente tem, é o ciático, famoso ciático, que para nós que já alcançamos aí a terceira idade, digamos assim, já em muitos de nós já começa a ter problema, tá? É esse nervo aí, é um dos 31 pares que saem da coluna vertebral, tá, pessoal? E o diencéfalo é composto aí de várias dessas partes. A gente não vai se deter em nada disso assim, não. E aí a gente tem várias outras partes menores. Eu trouxe aí só para que vocês terem uma ideia de que aqui, ó, no centro do cérebro, onde fica o centro coronário, a gente tem várias partes. Cada partezinha dessa colorida aí, ela representa uma determinada atividade, representa alguma ação no cérebro muito importante. Mas, de uma maneira geral, toda essa área aqui, ela está grandemente representada pela parte emocional nossa, tá? Fiquem cientes disso aí. A parte emocional nossa, ela está justamente aí no centro da nossa cabeça. E
aí a gente vê cada parte e o que é que elas controlam. O hipotálamo, que atua inclusive na hipófise, tem aí uma grande parte do controle, ó, tá vendo? O controle do sistema nervoso autônomo, temperatura, sono, ingestão de água, diurese, enfim, se a gente tiver problema aqui no hipotálamo, na hipófise, a gente vai ter problemas sérios no nosso organismo, porque ela tem um papel fundamental. É claro, a parte do tálamo, do epitálamo, onde está a epífise ou a pineal, também são importantíssimos. Na verdade, é tudo um equilíbrio, né? E aí a gente vê um outro tipo de corte, que é um corte como se estivesse cortando a cabeça nesse sentido aqui, de cima para baixo, dessa forma, e aí a gente vê várias partes do cérebro. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já... vamos parar aqui nessa etapa e a gente continua na aula seguinte, que a gente vai entrar numa outra área de pessoas que foram assim, deram contribuição muito grande e cientistas que identificaram nessa região aqui, ó, do centro do sistema límbico, do centro das emoções, a importância que isso tem nas nossas vidas. E isso, pessoal, está diretamente relacionado ao nosso centro coronário. Vocês observem que nós levamos um bom tempo somente falando do centro coronário. Vamos falar rapidamente dos outros, mas o coronário é o mais importante, porque tudo, absolutamente tudo, na nossa vida que controla essa unidade biológica está aqui, pessoal, no centro do nosso cérebro.